O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encaminhou para análise do Congresso o acordo sobre energia nuclear civil com a Arábia Saudita. A medida deve permitir que empresas norte-americanas exportem tecnologia nuclear civil para o país. Segundo autoridades, o republicano acredita que, para o tratado avançar, a Arábia Saudita deve aderir aos acordos de Abraão e reconhecer Israel como Estado. A gente conversa com nossa analista de internacional novamente, Fernanda Manhota. Muito boa tarde novamente, bem-vinda. Manhota, ao vincular, então, acordo nuclear com a Arábia Saudita à normalização das relações com Israel, qual que é o objetivo de Donald Trump de fazer essa ação coordenada? Pois é, Débora, olha, o objetivo do presidente Trump é, antes de tudo, criar legado e fazer isso, de certa forma, associando esse novo passo a algo que ele entende ter sido um êxito de política externa ainda no seu governo anterior, quando a gente retoma ou relembra os chamados acordos de Abraão, né? Existe, do lado americano, uma certa predisposição em conversar sobre essa transferência de tecnologia e cooperação no âmbito de energia nuclear com a Arábia Saudita, entre outras coisas, porque os Estados Unidos percebem um avanço significativo nessa matéria, tanto no que diz respeito à China, quanto no que diz respeito à Rússia. E, portanto, avançar sobre essa agenda é, de certa maneira, refrear também o espaço que vem sendo perdido potencialmente para rivais estratégicos. Então, isso antecede o presidente Trump, não tem apenas a ver com o presidente Trump, tem a ver com uma preocupação que os Estados Unidos têm em matéria geopolítica. O elemento que agrega, né, a essa condição a partir de Trump é justamente a intenção de reorganizar, de certa maneira, as forças, né, que se impõem nessa parte do mundo a partir dos acordos de Abraão. O problema é que, do lado saudita, existe, claro, uma intenção relacionada ao acesso desses recursos, insumos e, portanto, nessa cooperação em si. Só que o preço que tem sido imposto, né, sobretudo pelos sauditas nos últimos meses, tem sido cada vez mais elevado. E esse é um elemento que causa muito debate, entre outras coisas, no Congresso, que agora vai apreciar essa matéria em particular, né? O presidente Trump está lançando mão de um ato específico que existe dentro da estrutura jurídica nos Estados Unidos. E, basicamente, o dilema é o seguinte: se, por um lado, ceder tecnologia nuclear, ainda que para uso civil, para a Arábia Saudita, representa ocupar esse vácuo que vinha sendo deixado e, ao mesmo tempo, a possibilidade de amarrar essa negociação a um redesenho geopolítico no Oriente Médio, por outro lado, o preço que se pode pagar nesse sentido vem em duas frentes diferentes. Primeiro, em relação a Israel, porque a Arábia Saudita entendeu que pode associar, de certa maneira, a entrada nesse tipo de arranjo, desde que o Estado palestino seja algo concebido pelos israelenses. E a gente sabe que, em matéria de solução em dois estados, não é uma agenda compatível com o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é aliado de Trump. Então, esse é um primeiro elemento dificultador da medida. E a segunda coisa, para concluir, tem a ver com a possível nuclearização da região, porque existem indícios, sim, de que a Arábia Saudita tem interesse em aumentar a sua capacidade de dissuasão nuclear, e isso pode desencadear um processo incontrolável na região de vários atores tentando acessar esse tipo de recurso, o que pode criar ainda mais instabilidade, Débora e Yuri. Por isso, o Congresso americano deve se dividir em alguma medida na apreciação dessa matéria.